Agora são 10h04, o Manhã Bandeirantes desta quinta-feira recebe aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, e você acompanha também com a gente no nosso canal do YouTube, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que atende o nosso convite para falar um pouco sobre os projetos nesse último ano, expectativas para o ano que vem e um pouco sobre esse trabalho ligado à cidade de Campinas. Deputado, muito obrigado pela sua presença, por acompanhar aqui o nosso convite, por atender o nosso convite. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui. Faz um tempinho que eu não venho aqui, viu, Heitor? Então, parabenizar a Rádio Bandeirantes aí pelo trabalho que vem fazendo, levando a informação séria a toda a nossa população. Deputado, o senhor nessa legislatura atual, nesse mandato atual, tem levantado pautas e trabalhado em comissões ligadas à área de segurança pública. Também. É membro da CPI da epidemia do crack, como ficou conhecida, também da Comissão de Segurança, e ganhou um destaque recentemente na imprensa estadual e até nacional por ter solicitado para o secretário de Segurança a retirada das câmeras do uniforme dos policiais militares, isso em meio às ações, à operação que acontece no litoral de São Paulo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse viés para a segurança pública nesses meses de mandato e também o quanto, na sua opinião, melhoraria a segurança pública a retirada das câmeras dos fardamentos dos policiais. Olha, Heitor, na verdade nós estamos vivendo um momento muito difícil no estado de São Paulo. A gente vê a criminalidade e o tráfico de drogas muitas vezes tomando contas de determinadas comunidades. E muitas vezes, toda ação policial, nós vemos que existe uma criminalização em cima das ações dos policiais. E são policiais que também têm família, que saem de casa todos os dias, não sabendo se vai conseguir voltar para casa, se conseguirá salvar a tua vida em um momento de operação. Então são várias ações que o governo do estado tem feito aí, primeiro na valorização, né? A valorização dos policiais. Nós aprovamos um projeto na Assembleia Legislativa do aumento salarial, em média de 20% a 22%. Mas pensando no soldado, no praça, né, como é chamado, praça teve um aumento de 34%. Um aumento que nunca teve, faz mais de 30 anos que a reposição tem sido apenas a reposição inflacionária, e a gente sabe que os policiais, eles correm riscos todos os dias. Quanto à questão das câmeras, na verdade nós fizemos um convite para que o secretário esteja na comissão, porque existem pesquisas. Existe pesquisa sendo feita e aponta que a partir do momento que houve a colocação de câmeras nos policiais, muitas vezes não respeitando inclusive a privacidade do policial, porque fica o tempo todo de trabalho, ele é obrigado a ficar com a câmera ligada. E nessa pesquisa apontou o seguinte: quando existe um determinado suspeito, o policial muitas vezes ele deixa de agir, de abordar a pessoa, exatamente porque todo o trabalho dele está sendo, além de filmado, ele está sendo automaticamente ridicularizado e condenado por estar fazendo o teu trabalho. E a gente sabe, nós vimos nessa operação do Guarujá, que todas as pessoas que morreram no enfrentamento com a polícia, todos eles tinham histórico. Todos eles tinham histórico de penitenciária, de crimes já condenados. Então, a gente sabe que nas comunidades a gente tem pessoas boas, logicamente, mas muitas vezes os bandidos, os criminosos se escondem atrás dessas pessoas, das pessoas mais simples. Então é importante que a polícia possa fazer o seu trabalho com tranquilidade. Nós não podemos inverter os papéis. O criminoso não é a polícia. O criminoso ele precisa estar na rua, o policial precisa estar na rua para garantir a segurança da nossa população. Tiago Prudente, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, deputado estadual Rafa Zimbaldi.
Muito bom dia, deputado. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria primeiro entender que pesquisa é essa, porque a gente também tem pesquisas que apontam que a câmera reduz a letalidade. E eu queria entender, a pesquisa diz que o policial não faz a abordagem. Não seria um problema de treinamento do policial, então, do que a câmera? Porque a câmera, segundo o projeto que está em andamento no estado de São Paulo, ele não fica com a câmera o tempo todo. No momento que ele vai comer, ele não está com a câmera. No momento do descanso dele, a câmera é desligada. Pelo menos é isso que está no projeto. Não é meio incoerente, deputado, porque se ele é um servidor público, um funcionário privado é monitorado 24 horas. Eu trabalho no Grupo Bandeirantes e o Grupo Bandeirantes tem câmeras dentro do complexo de comunicação. Por que o policial não pode ser monitorado? Por que ele deixa de abordar tal suspeito? Não é, no mínimo, incoerente, não é, no mínimo, contraditório? E eu queria saber que pesquisa é essa, porque a gente também tem pesquisas que apontam, realizadas inclusive por universidades paulistas, que demonstram que há uma queda na letalidade policial, tanto na morte de policiais, quando a gente fala de letalidade, quanto na morte de pessoas pela polícia. E eu queria entender um pouco melhor isso, porque eu não consigo, essa explicação não ficou muito clara para mim, porque parece mais uma justificativa para tirar a câmera do que qualquer outra coisa, porque o deputado levantou o histórico. Ter histórico não é suficiente para dar uma explicação porque a polícia, porque uma pessoa morreu no confronto com a polícia. Se houve um tiroteio, sem dúvida, e o criminoso foi baleado, o policial está dentro da sua legítima defesa, agindo dentro da legalidade. Mas o histórico por si só não justifica. Eu queria entender melhor isso. Tiago, obrigado aí pela pergunta. Só lembrando que a pesquisa foi feita pela Universidade de Stanford e também a PUC-Rio, do Rio de Janeiro, participou dessa pesquisa. E mostra exatamente isso que eu estou dizendo. Muitas vezes o policial deixa de participar, deixa de abordar determinadas pessoas que são suspeitas, deixa de cumprir muitas vezes o seu papel exatamente porque tem sido vigiado, né? Então isso tem comprovação, inclusive a participação dos próprios policiais dizendo isso. Então acho que é importante, nós não podemos inverter os valores, né? O policial ele está cumprindo o papel da segurança pública do Estado. Agora, nós não podemos, em respeito aos criminosos, fiscalizar um policial em todo o teu período de trabalho. Então, essa minha posição não é uma posição... Então eu não posso fiscalizar um deputado durante seu período de trabalho? É a mesma coisa? É a mesma coisa de você, Tiago, ficar com uma câmera todo o seu momento de trabalho instalada em você. Mas eu instalado em você, não estou falando no seu ambiente de trabalho. Privado, tem uma câmera monitorando o tempo todo. Ok, mas você coloca uma câmera em você o tempo todo do seu trabalho? Mas se a emissora quiser, eu não tenho problema nenhum, porque eu cumpro o protocolo que a empresa me coloca. Ok, agora, o policial ele é obrigado a colocar? Sim, o policial... Porque você não é e o policial seria... Deputado, porque o policial é uma figura que anda armada, concorda comigo? Ele não é uma pessoa comum. Ele está cumprindo a função de garantir a sua segurança, Tiago. Então, e a câmera não traz segurança para mim também? Oi? A câmera também não traz segurança para mim, no caso de uma abordagem que extrapole o protocolo? Mas por que extrapolaria? Ué, a gente tem vários casos de abuso policial que foram detectados pelas câmeras. O policial passa por todo um período de treinamento, e eu não estou falando, né, em toda a profissão existe pessoas boas e pessoas ruins. Né? Para isso você tem ouvidoria, você tem corregedoria, você tem denúncias que conseguem chegar, né, a denunciar. Inclusive o próprio cidadão, ele tem o direito de fazer, né, a sua filmagem. Muitas vezes a gente vê policiais sendo enfrentados por pessoas, né, quando está fazendo abordagem, e você sabe disso, que várias vezes pessoas filmando os policiais fazendo uma determinada abordagem e pessoas agredindo os policiais. Então, mas essas pessoas têm que responder.
Concorda comigo? Concordo. Agora o policial, Inclusive celulares já flagraram policiais excedendo várias vezes as suas funções. Para isso existe. Você não pode, Tiago. Desculpa. Você não pode generalizar uma minoria. Você não pode pegar uma minoria e colocar todos na mesma bacia. Então, você tem canais de denúncias para que a corregedoria, para que a ouvidoria investigue esses tipos de denúncias. Então, mas é isso que eu estou pontuando, deputado. É isso que eu estou pontuando. Quando se fala da retirada das câmeras, eu não acho que o debate não pode ser interditado. O debate tem que acontecer. Isso é válido. O debate é válido. O meu grande questionamento é: por que as câmeras inibem os policiais? Por que as câmeras inibem os policiais? Se eles seguem um protocolo, um treinamento, não é para a câmera inibir o policial. Então tem algo no meio desse caminho, que precisa ser trabalhado. Eu acho que a pesquisa também demonstra isso. Eu não tive acesso à pesquisa, mas eu te mando depois da pesquisa. Eu não tenho aqui em mãos, mas eu te mando. Caminho, entendeu? Eu te mando, estou à disposição. Então, esse é o meu questionamento. Eu não estou aqui fazendo uma defesa ou contra. Eu quero entender o que o deputado acha desse meio do caminho. Por que o policial tem medo de abordar esse suspeito? É apenas porque ele vai ser gravado? Não faz muito sentido, entende? É isso que, talvez o Estado não tenha que focar nisso. Não há uma falha no treinamento do policial nesse ponto? Eu acho que não. Eu acho que o policial ele tem o seu treinamento e tem o preparo para fazer a abordagem. Agora, não é possível o policial, ao cumprir a sua função, ele ser fiscalizado 24 horas por dia. E nós temos, os estudos apontam exatamente isso. Eu acabei de pegar a pesquisa aqui, eu estou só procurando aqui. São 10h16, nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, falando sobre a proposta de ouvir o secretário Guilherme Derrite, do governo do estado de São Paulo, da área de segurança pública, sobre a possibilidade da retirada das câmeras dos uniformes dos policiais militares. E há um estudo que o deputado está nesse momento levantando que apontaria que a segurança pública seria mais eficiente com a retirada das câmeras. Algo que, inclusive, foi motivo de discussão durante a campanha eleitoral e, inclusive, colocado em pauta pelo então candidato Tarcísio de Freitas, que depois recuou, mantendo nesse momento as câmeras. Isso, inclusive, na Operação Escudo na Baixada Santista, que em um mês resultou em 23 mortes, disparos que aconteceram contra policiais, contra moradores, denúncias que chegaram também aos órgãos oficiais de fiscalização de possíveis abusos dos policiais militares e alguns dados que apontam que muitos dos casos, das 16 ações, por exemplo, que foram registradas até o dia 7 de agosto, 6 com mortes não tinham câmeras ligadas nos uniformes dos policiais militares. O senhor não acredita que o momento talvez não seja um tanto delicado? O convite, Heitor, foi exatamente para a gente debater o assunto. Aqui, só para pontuar o Tiago, nós tivemos aqui uma redução de 46% nos vários tipos de fiscalização proativas, como abordagens e revistas. Foi registrado também uma redução de 69% na probabilidade do agente agir frente a denúncias de crime por parte da comunidade, 43% no atendimento e chamadas recebidas pelo centro de operação. Ou seja, existe uma inibição do policial e não é possível que a gente inverta os valores, né? O policial ele está cumprindo a sua função. O policial não pode ser colocado em xeque em todo momento que ele está fazendo a abordagem, está fazendo o trabalho dele. A missão dele é essa e ele foi preparado para isso. 10h18. Deputado Rafa Zimbaldi, ainda só para a gente falar mais um pouco sobre a área de segurança pública, o senhor está na CPI da epidemia do crack. Qual é a função dessa CPI? De que maneira ela pode apresentar soluções práticas a partir da Assembleia Legislativa, com os deputados trazendo, talvez, se não soluções, pelo menos ideias para algo que
há pelo menos 1 ou 2 décadas é um problema muito sério nas grandes cidades e não é diferente em Campinas. Heitor, nós estamos acompanhando, né, a problemática que as drogas têm atingido praticamente todas as famílias. Todas as famílias, né, acaba tendo um caso de envolvimento com droga. E muitas vezes esse enfrentamento ele é difícil de ser feito, porque muitos tratam a questão da dependência como um problema de segurança. Outros tratam como um problema de saúde, outros tratam como um problema social. E, na verdade, essa questão da dependência química, ela é um problema multidisciplinar, que precisa envolver todas as secretarias. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Trabalho e Renda, as comunidades terapêuticas, as entidades ligadas à recuperação dessas pessoas. E nós estamos acompanhando agora um trabalho muito bem feito pelo vice-governador, o Felício Ramute. Ele está à frente do Hub Social, que hoje, num primeiro momento, ele está funcionando um único lugar, que é ali próximo à Cracolândia, né? Já passou por lá 8.000 pessoas, sendo dessas 8.000 pessoas, quase 5.000 pessoas já tiveram a sua internação. E tá havendo a participação de todas as entidades que já faziam um trabalho voluntário, todos eles se juntaram num único local. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Primeiro, o Brasil ele é o número 1 em consumo de crack. É o número 2 em consumo de cocaína. Então nós temos hoje um problema que ele é emergente, que ele está em praticamente todas as cidades. Você citou aqui a situação de Campinas. Nós vamos no período da noite na região central ali de Campinas, nós vemos vários moradores em situação de rua que precisam de tratamento. Então, a CPI, primeiro, é identificar as cidades com esses maiores tipos de problemas. Segundo, é buscar soluções, apresentar ao governo soluções importantes do trabalho multidisciplinar. E eu fiz um convite, Heitor, que é para o professor da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal, que é a pessoa que está desenvolvendo a vacina do crack e da cocaína, para que ele venha até a Comissão Parlamentar de Inquérito, para nós vermos como é que o Estado de São Paulo pode também ajudar no desenvolvimento dessa vacina, porque nós temos aí as nossas instituições, nós temos o Butantan, né, que é uma grande referência, e que eu acho que nós podemos ajudar, o Estado de São Paulo pode ajudar não só financeiramente, mas pode ajudar também no desenvolvimento dessa vacina para que ela chegue o mais rápido possível. E aí todo esse trabalho, né, da valorização das comunidades terapêuticas. Infelizmente, nós temos hoje um trabalho, um apoio dos governos, sejam eles municipal, estadual ou do governo federal, um investimento muito pequeno em cima das comunidades terapêuticas. E é esse trabalho que nós temos que fazer, valorizar essas comunidades para que elas tenham condições de fazer esse trabalho, atendendo principalmente essa população mais carente. E paralelo a isso, também é fazer o trabalho de prevenção. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate e Prevenção às Drogas. Fazer um investimento dentro da área da educação, junto às nossas crianças e jovens, o quanto a droga é prejudicial. Então, nós estamos trabalhando muito essa questão lá na Assembleia. Tiago Prudente? O deputado, eu queria entender como é que está esse trabalho, porque eu vi que o governador, quando ele fala de segurança pública, ele foca muito na capital e na Baixada Santista. Como é que tem sido esse trabalho para que o governo do estado também tenha uma atenção especial ao interior de São Paulo, principalmente a região de Campinas? É claro que a gente não vive uma situação igual a Cracolândia
na capital, mas a gente tem mini cracolândias já espalhadas em algumas cidades aqui do interior, principalmente aqui na região de Campinas. Como é que tem sido esse seu trabalho para conseguir trazer atenção e recursos no combate às drogas e também para conseguir aumentar o policiamento, trazer segurança para as regiões? Sei que o deputado tem uma grande influência na região do Campo Grande, do Ouro Verde. Como é que tem sido esse trabalho? Ô, Tiago, nós temos conversado, inclusive, com o vice-governador, Felício Ramute, para que o segundo passo do Hub Social seja aqui na nossa região. Muitas vezes o governador ele atua, ele fala muito, sobre a questão do tráfico de drogas, que a Baixada Santista é a grande porta de entrada para a droga aqui no Brasil, infelizmente por conta do Porto de Santos. Então, nós estamos trabalhando e solicitando ao governo do estado. Inclusive, nós teremos uma reunião temática aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito com a participação das entidades sociais, e nós temos uma grande entidade hoje, uma grande comunidade terapêutica que é referência em todo o Brasil e no mundo, que é o Instituto Padre Haroldo, você deve conhecer. Sim, perto de casa, inclusive. Então, é uma instituição que tem atuado muito junto com a FEBRACT, inclusive. A FEBRACT é a Federação das Comunidades Terapêuticas, e hoje o Instituto Padre Haroldo é uma referência para todas as comunidades terapêuticas. Então, o que nós precisamos é fazer esse fortalecimento, trazer o Hub Social que está dando certo na cidade de São Paulo, em parceria com as prefeituras aqui na região, para que nós possamos fazer esse enfrentamento ao tráfico, mas também ajudando as pessoas com dependência química. 10h25, nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que pertence ao Partido Cidadania, que há cerca de 10 dias, deputado, acabou se tornando notícia em função de uma videoconferência entre lideranças e com a divulgação de um vídeo em um bate-boca com o presidente Roberto Freire, sendo alvo, inclusive, de algumas ofensas e cobrança por parte de outros filiados, já que Freire está à frente do partido que antes tinha outros nomes, mas é a mesma base há 31 anos. E surgiu a informação de que isso criou um racha dentro do Cidadania. O senhor é uma liderança do partido, um deputado eleito pelo Cidadania. Como está hoje a situação do partido? Há, de fato, um racha dentro do Cidadania? Na verdade, não existe um racha dentro do Cidadania. Existe um problema dentro do Diretório Nacional. E onde é apontado que seria esse racha, e o nosso presidente Roberto Freire foi atacado de uma forma muito ignorante, e, aliás, me solidarizei com o presidente Roberto Freire. Tem um grupo dentro do partido, do Diretório Nacional, que quer fazer parte do governo federal, quer declarar apoio ao governo federal. Só que essa parte, primeiro, que é uma minoria. Segundo, que não estão ouvindo sequer os deputados do Cidadania. O Cidadania já decidiu que vai ter um comportamento dentro do Congresso Nacional de independência e, se for necessário, oposição. Ou seja, quem não teve voto quer determinar que os deputados têm que votar. Existe já um posicionamento do partido, e esse posicionamento ficou muito claro durante a campanha eleitoral. No segundo turno, os deputados tiveram a liberação do Diretório Nacional para presidente da República. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos o apoio declarado ao governador Tarcísio. Então, o que existe é uma pequena minoria do diretório que quer derrubar o presidente Roberto Freire para fazer parte do governo federal. E não existe a concordância dos próprios deputados federais. O senhor é contra o Cidadania se aliar ao governo federal nesse momento? Totalmente. Nós já temos um posicionamento, nós tivemos uma reunião no Diretório Nacional há uns 2 meses atrás, em Brasília, que juntou todos os deputados federais, todos os deputados estaduais do Brasil, e o posicionamento, para não dizer que foi unânime, foi quase unânime, de que o Cidadania ele tem que manter a sua independência dentro do Congresso Nacional. Nós estamos conversando com o deputado estadual Rafa Zimbaldi aqui no Manhã Bandeirantes. Tiago Prudente.
Deputado, não vai me matar não, tá? Vou fazer 2 perguntas aqui, mas Fica a à primeira, vontade. o deputado vai ser candidato ano que vem à Prefeitura de Campinas? Olha, Tiago, nós estamos trabalhando nesse sentido, nós estamos reestruturando o partido aqui na cidade de Campinas. Houve, até então, o ex-presidente André von Zuben, ele saiu do partido por conta da minha presença no partido, até porque ele faz parte do atual governo em Campinas. Então, nós vamos reestruturar o partido aqui na cidade para que nós possamos fortalecer o partido, não só aqui na cidade de Campinas, mas em toda a região metropolitana. E também, além disso, fazer uma boa chapa de candidatos a vereador para que nós tenhamos representatividade dentro da Câmara. Aproveitando isso, falando desse, o André von Zuben era secretário do prefeito Dário, saiu quando o Cidadania decidiu deixar ali o governo e criou esse racha. Muitas pessoas falam que o deputado teria uma dificuldade para conseguir construir uma candidatura para o ano que vem. Realmente existe essa dificuldade, deputado? É um cenário completamente diferente de 2020, quando a gente tinha ali candidatos sem nenhum prefeito, não tinha um candidato à reeleição. Hoje tem um candidato à reeleição, claro que tinha um candidato apoiado pela máquina, que é o atual prefeito, só que hoje ele é um candidato à reeleição. Realmente há essa dificuldade dentro do próprio Cidadania? Há algumas alas que não querem ter uma candidatura própria para o ano que vem, ou isso foi solucionado com a saída de André von Zuben? Não, a ala que não concordava com a nossa candidatura acabou indo para o MDB, né? Então, pessoas ligadas, inclusive, ao próprio André von Zuben. Então, a ideia aqui é fazer a reestruturação do partido de forma totalmente independente, né? Eu não vejo dificuldade, até porque tem mais resistência no partido hoje? Não, pelo contrário, nós temos apoio, aliás, nós sempre tivemos o apoio do Diretório Estadual, do Diretório Nacional nesse sentido, até porque o partido ele não pode ficar sendo um partido de aluguel, literalmente, e que faz parte de todos os governos, né? Então, a Cidadania sempre foi uma extensão disso. Nós estamos com o mesmo grupo político dentro da Prefeitura Municipal de Campinas há 11 anos, desde o Jonas, continuando agora com o Dário. E grande parte do secretariado ainda só mudou as cadeiras, mas os secretários praticamente eles são os mesmos. Então, nós precisamos apresentar uma nova alternativa à cidade. E temos aí nos posicionado, né? Somos oposição a esse grupo político que está aí há 11 anos e que nós estamos vendo os mesmos problemas todos os dias. Ano que passa é sempre os mesmos problemas. A saúde nunca é resolvida, né? Nós estamos com um problema muito sério na saúde, onde posto de saúde não existe médico, posto de saúde não existe remédio, não tem estrutura para atender a nossa população. Você, para conseguir uma consulta, leva 1 ano, para conseguir um exame, 2 anos, um tratamento oncológico leva meses para a pessoa conseguir, e sem contar, né, a falta de estrutura dentro dos nossos hospitais. Então, você pega o Hospital Mário Gatti e o Hospital Ouro Verde, as pessoas ficam lá esperando 9, 10 horas. E nós precisamos mudar essa realidade. Se esse grupo político, há 11 anos que estão aí, não consegue resolver, porque não tem capacidade, não tem gestão. E nós estamos falando de um orçamento de quase 2 bilhões de reais somente na saúde, sendo 1,5 bilhão na Secretaria de Saúde e também o investimento que nós temos na rede Mário Gatti. Além disso tudo, nós temos um outro problema aqui, que Campinas, a Prefeitura de Campinas não valoriza aquilo que nós temos de melhor. Nós temos aqui hospitais que são referências no país e no mundo. Nós temos aqui os hospitais da Unicamp, a estrutura que o hospital da Unicamp, em pesquisas, em desenvolvimento, que pode oferecer, né, uma estrutura que poderia oferecer um atendimento muito melhor à cidade de Campinas. Nós temos a PUC,
que também é uma grande referência, além dos hospitais. Eu vou citar aqui alguns, o Boldrini, Sobrapar, ou seja, nós temos hospitais que sempre são referências. Aí, ao invés do grupo político chamar aquilo que nós temos de melhor, né? Assim como vários outros municípios têm chamado, por exemplo, a Unicamp, os 7 melhores exames administrados no estado de São Paulo, tem sido pela Unicamp. Nós temos aqui o Hospital Regional de Sumaré, que é administrado pela Unicamp, que foi eleito o melhor hospital público do Brasil. E aí, ao invés da prefeitura chamar essas instituições para dentro da prefeitura, para ajudar na saúde, faz o contrário, fica trazendo organizações sociais, e que muitas delas, organizações sociais que são suspeitas. Visto que nós tivemos aí no passado, na administração do ex-prefeito Jonas, o problema da Vitale, né? Uma organização social que veio lá da cidade de Bariri, que tinha uma pequena experiência lá dentro da Santa Casa de Bariri, que veio administrar um grande hospital que pega uma região de quase 500 mil habitantes. E aí, um dos diretores ia trabalhar, inclusive, de Ferrari, e aí nós tivemos todos esses problemas. Então, ao invés de fazer contratação de organizações sociais cujo objetivo é outro, menos oferecer uma saúde de qualidade à nossa população, a prefeitura poderia trazer aquilo que Campinas oferece de melhor. Deputado, o senhor citou o deputado federal ex-prefeito Jonas Donizete. Ele esteve conosco aqui no Manhã Bandeirantes na última sexta-feira. E ele também citou o senhor. Então, eu gostaria que o senhor ouvisse, até para ter também uma resposta, nessa questão envolvendo ter sido base aliada do prefeito, quando no cargo, Jonas Donizete, e esse sentimento hoje de oposição que o senhor se declarou à atual gestão. Se o senhor quiser colocar o fone ali, inclusive para poder ouvir melhor, para a gente ter também a sua resposta em relação ao que foi citado aqui na semana passada. Agora, quando você vem para o cenário local, a coisa é completamente diferente. O PT vai tentar ganhar a prefeitura, o outro adversário, o Rafa Zimbaldi, ele vive assim. Eu tenho uma relação. O Rafa foi meu líder de governo, né? Foi líder do meu governo. Ele depois foi presidente da Câmara apoiado por mim. Foi deputado eleito apoiado por mim. Campinas inteira sabe disso. A pior coisa é a pessoa negar o passado dela, né? E depois ele tentou um voo solo, não deu certo. Mas eu continuo respeitando ele. Acho que é um rapaz trabalhador. Vejo que ele se esforça para ser um bom deputado estadual, mas não vejo ele como prefeito. Acho que o nosso adversário será o PT, e eu tenho confiança que nós vamos, mais uma vez, ganhar o PT em Campinas. Deputado Rafa Zimbaldi, o senhor nega seu passado? De maneira alguma, não tem nenhum problema. A minha história tá aí. Eu fui vereador 4 mandatos, um dos vereadores mais jovens da história de Campinas, um dos vereadores mais votados, e eu não nego, eu fui líder de governo do ex-prefeito Jonas, mas quando a gente começa a ver os problemas da cidade, nós não podemos ficar refém. Eu respeito o prefeito Jonas, sempre o respeitei, sempre tivemos uma relação amistosa. Agora, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele quer. Eu não posso concordar, por exemplo, aquilo que ele faz com o atual prefeito, por exemplo. O atual prefeito está lá e o secretariado, quem manda hoje é 100% o ex-prefeito Jonas Donizete que manda no governo, né? Agora, nós não podemos ficar refém de um grupo político, né? Então, respeito, mas não concordo. E a partir do momento que nós não concordamos, a melhor posição é se afastar. E eu falei isso, né? Eu falei e me afastei, até porque não concordava com a forma que estava sendo administrada a cidade, inclusive o escândalo Ouro Verde. Tiago, se tiver mais alguma questão, depois vou só dar uma passada aqui no giro dos nossos ouvintes que estão participando conosco também, antes da gente encerrar esse bate-papo com o deputado Rafa Zimbaldi. Deputado, vou voltar nesse assunto, porque assim, que momento, o deputado falou, que momento que o deputado decidiu romper
com esse grupo político em Campinas? Eu sei que essa pergunta já foi feita outras vezes, mas muitas pessoas em Campinas acabam se perguntando isso. Porque o deputado fala do caso Ouro Verde, mas quando o caso Ouro Verde vem à tona, o deputado ainda estava ligado a esse grupo político. Quando que foi que houve essa virada de chave? Eu era presidente da Câmara, Tiago, quando estourou o caso Ouro Verde. E foi o meu posicionamento junto ao ex-prefeito, né, da não concordância. Inclusive, eu apontei, quando a organização Vitale ganhou a licitação à concorrência pública, né, aliás, eu levei o bispo na sala do prefeito, né, oferecendo, inclusive, o hospital da PUC para ajudar, né? Na época era Dom Ayrton, se eu não me engano, nós tivemos lá também com o ex-superintendente da PUC, Dr. Antônio Celso, falando da importância que tinha, por exemplo, o hospital da PUC ajudar, né? Até porque o hospital da PUC está ali na região do Campo Grande, conhece a realidade da população e a gente não poderia concordar com uma organização social que veio lá de Bariri, com todo o respeito à cidade de Bariri, mas a situação deles é totalmente diferente de uma cidade como a cidade de Campinas. Então, eu me posicionei, sim, e a partir desse momento eu não podia inclusive concordar e ser candidato prefeito de um grupo político que literalmente mandaria no governo, assim como eles têm mandado hoje. Mas o senhor era presidente da Câmara quando estourou o escândalo, certo? Eu fui presidente da Câmara, nós abrimos a comissão de investigação e aí eu acabei saindo durante o período da investigação da comissão processante para assumir o mandato de deputado estadual. Então, mas nesse período o senhor ainda estava ligado ao grupo. Quando foi esse rompimento? Porque a gente sabe que a primeira vez que o senhor foi eleito deputado estadual, o senhor foi eleito o rompimento oficial que nós tivemos foi final de 2019, que nós tivemos esse rompimento oficial, né? Mas já existia aí os meus posicionamentos, Tiago, junto ao ex-prefeito, ao secretariado, a não concordância com a forma que a cidade estava sendo administrada, né? Então eu posicionei, não foi uma vez, foram várias vezes, e também não poderia concordar com a situação que nós estávamos vendo nos hospitais, né? A gente está falando de saúde aqui, uma obra do BRT com atraso hoje. Nós temos um investimento de R$1 bilhão, o transporte público mais caro do país, transporte público de péssima qualidade. Então nós vemos que a cidade estava sendo governada há 11 anos com os mesmos problemas. Vou aproveitar e torcer que você vai para os ouvintes aí, que o deputado tocou num assunto importante. Como é que está a situação das alças de acesso ali da Bandeirantes? Porque foi uma promessa de campanha do deputado na campanha para prefeito em 2020. Eu sei que o deputado até disse que mesmo que não ganhasse, ia tentar que essas alças saíssem do papel. Vão sair ou isso aí morreu, essa história morreu, deputado? Não morreu não, muito pelo contrário, Tiago. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, aliás, coisa de 15 dias atrás nós tivemos lá na Artesp, junto com toda a diretoria da Artesp, falando sobre esse assunto. É uma obra que não é barata, uma obra orçada em mais ou menos R$700 milhões, que nós estamos buscando esse recurso junto ao governo do estado. É algo que nós temos buscado desde 2008, ainda quando eu era vereador, né, no meu segundo mandato de vereador, nós iniciamos todo o processo de elevação do distrito do Ouro Verde e do Campo Grande em distritos e graças a Deus tivemos aí o apoio da população, tivemos a aprovação e coisas importantes estão acontecendo. Lógico que a luta da alça de acesso continua, mas, por exemplo, coisas que hoje já são realidade
nos distritos é a questão da subprefeitura, que eu sempre defendi, mas não nesse formato, uma subprefeitura com uma estrutura diferente, uma estrutura com orçamento, com todas as secretarias representadas. Nós conquistamos agora, já aprovamos na Assembleia Legislativa a questão dos cartórios, e o cartório, agora em setembro, nós teremos o processo eu tive com o Dr. Ricardo Nanaf, presidente do Tribunal de Justiça, em processo de concurso público. A partir do ano que vem nós teremos a instalação tanto de um cartório no Ouro Verde quanto num cartório de registro civil no Campo Grande. E também agora nós tivemos uma outra conquista, que nós já enviamos o dinheiro já está na conta da Prefeitura, de R$1.200.000 para a construção de 2 bases do Corpo de Bombeiros. Além disso, nós conseguimos também 3 viaturas para atender a demanda das 2 regiões. Lembrando que as 2 regiões juntas somam 500 mil habitantes, praticamente metade da cidade de Campinas. E também nós temos 60% dos atendimentos no Corpo de Bombeiro nessas 2 regiões. E muitas vezes, para sair aqui da José Paulino ou da base do Jardim do Lago até chegar nessas regiões, acaba demorando muito, principalmente em horário de pico. Então, essas 2 bases do Corpo de Bombeiros vão facilitar. Então, já são conquistas que nós tivemos como deputado agora, que nós conseguimos junto ao governo do estado e junto ao Tribunal de Justiça, que vai ajudar muito a nossa população. Mas a desistência das alças de acesso jamais, viu, Thiago? 15 minutos faltando para as 11 da manhã. Eu agradeço o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Temos aqui um compromisso também comercial. Na sequência eu vou trazer também a opinião dos ouvintes, mas principalmente obrigado por atender nosso convite, por fazer esses esclarecimentos, deputado, e um bom dia, um bom trabalho. Acredito que hoje o senhor siga também para a Assembleia Legislativa ainda, né? Obrigado pela manhã aqui na Rádio Bandeirantes por atender nosso convite. Obrigado, Heitor. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Mais uma vez reassumir o meu compromisso com a nossa cidade de Campinas, toda a nossa região metropolitana, deixar os nossos canais de comunicação abertos à população, aos ouvintes aqui, @Rafa Zimbaldi, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, me colocar à disposição, em caso de dúvida, em caso de crítica construtiva ou até mesmo, né, de alguma solicitação que o nosso mandato pode ajudar. Obrigado pela abertura aqui e agradecer à Rádio Bandeirantes. Manhã